Falando sobre o time feminino do Atlético. No início da semana, a Dani Paiva, lá do ge.com, fez uma matéria muito importante sobre denúncias das jogadoras do time feminino do Atlético sobre as condições de trabalho que elas têm ali, a estrutura do dia a dia. Além disso, também falaram sobre a questão do gramado, que não é muito bom onde elas treinam na Arena Vera Cruz, um campo de futebol amador ali próximo até a Vila Olímpica, que até então era o local de trabalho delas. Aí o Sérgio Coelho também foi perguntado sobre essa situação e deu uma resposta um pouco polêmica, a gente vai poder discutir. Bora ouvir o presidente do Galo. A casa das Vingadoras é na Vila Olímpica. A Vila Olímpica foi a casa do Galo por muitos e muitos anos. Por muitos e muitos anos. Reinaldo, Cerezo, Paulo Isidório, Éder, Luizinho, Jorge Valença, essa turma toda, Dario, João Leite, Alves, todos esses jogadores jogaram lá por muitos e muitos anos. Então não pode ser ruim. Verdade. O que aconteceu é que lá tinha um campo que precisava de ser reformado. Nós fizemos um projeto para tornar aquele campo sintético. Chegamos a comprar, né, o campo sintético para se instalar na vila, mas tivemos um problema na prefeitura e está para ser solucionado e demorou um pouco. Nesse meio tempo, caiu um talude e caiu em cima do campo. Foi um problema seríssimo que engoliu a metade da rua. E com risco de levar algumas casas embora. Nós concentramos todos os nossos esforços em reformar esse talude e hoje o campo de lá está pronto. Se quiser em janeiro já jogar lá, pode, só que não deve. Deve ser para fevereiro, no máximo março, para que tenhamos um campo show de bola. E nesse processo aí de talude caiu, a gente, para fazer outro campo, nós tivemos que alugar outros campos, que não tem aqui para alugar um campo de primeira, assim, de um centro de treinamento para alugar para as Vingadoras. Se tivesse, a gente teria alugado. Então não foi por maldade, por desprezo, de forma alguma, né? O que aconteceu, essa é a verdade. Aí você sabe, mas por que não vai lá para a cidade do Galo? Nós estamos com seríssimos problemas lá de campo. Estamos agora que nós estamos resolvendo, nós fizemos um campo sintético, precisamos fazer mais um para receber toda a nossa categoria de base. E as crianças que moram lá, que são muitas, elas não podem ficar saindo para treinar fora, elas convém ficar lá, né? E os campos não aguentam. E agora, se a casa delas, que é a Vila Olímpica, não serve para elas, mas serviu para o Cerezo, para o Éder, para o Reinaldo e tantos outros atletas, paciência. Olha só, o Sérgio Coelho falando, né, essa última frase principalmente. Quantos anos atrás esses caras, esses ídolos gigantes do Atlético treinaram por lá? O que aconteceu com a Vila Olímpica desde então? De fato, a estrutura melhorou realmente, para ele citar esse termo? Eu acho que essa última frase dele pode jogar no lixo, sinceramente, não faz o menor sentido a comparação do Sérgio Coelho com a estrutura hoje dada, falando que se não serve para elas hoje nesse sentido, mas servia para Reinaldo, Cerezo, o que seja, há quantos anos atrás a gente está falando isso? O futebol se modernizou e muito. A Cidade do Galo mesmo, a gente estava até procurando por aqui. 2001 foi inaugurada a Cidade do Galo e desde então o Atlético não treina lá mais. Por que não treina lá mais? Porque a Cidade do Galo é a estrutura favorável para o Atlético, que o Galo sempre faz questão, inclusive, de mostrar para todo mundo que é a melhor estrutura da América Latina. Não sei ao certo o que é o que o Atlético fala hoje em dia realmente, mas eu acho que essa comparação não faz mais sentido, até porque não é lá hoje que as jogadoras do Atlético estão treinando, como mesmo destacou o Sérgio Coelho. O espaço precisou passar por uma reforma até emergencial, ainda não foi resolvida, e aí fica o questionamento. Será que se de fato fosse a prioridade do Atlético, já não teriam resolvido? É realmente uma situação bastante complicada. Porque, Rafa, Gil,
Breno, seguinte, mesmo quando o Atlético treinava lá, que deve ter ido até 2000 mais ou menos, e aí a gente está falando de quase 24 anos, né? Se for até 2000, eu me lembro de 99, mas ok, vamos lá, que seja 2000. Os jogadores reclamavam. Sabe por que os jogadores reclamavam? Mas muito. Por outras circunstâncias, porque era um campo, né, aquele primeiro ali, depois tinha um lá embaixo, mas reclamavam também porque ali é onde acontecem as peladas dos associados. Ali é onde acontece, onde o associado do Atlético vai jogar futebol e tem coisa. Aí nós entrevistamos aqui, ó, Mancini, não sei o que, todo mundo do Atlético daquela época, e eles contando que na véspera de ir pra semifinal contra o Vitória lá, 99, eles tiveram que fazer o treino às 7 horas da manhã do sábado na Vila Olímpica, porque os frequentadores, né, os associados, precisavam do campo para jogar, e que eles terminaram o treino lá assim, vamos, tá na hora aí, ó, gente, vamos desocupar aí. Então, os jogadores já reclamavam, né, e por isso que foi construído o CT e tudo mais. Então, eu não acredito que eu não conheço, não vi depois disso, não lembro de nenhuma reforma que tenha sido feita, ainda mais se ele falou que tinha lá o talude e tal, imagino que seja nesse campo ali da descida. Ok, passou isso, beleza. Eu só acho que se você tem uma categoria que é o feminino, que é obrigatória, senão você não disputa nenhuma competição, nem sul-americana, nem, né, nacional e tal, é obrigatória. Ela também tem que ser prioridade. Então, se você tem, não sei quantos campos hoje tem no CT, né? Fizeram mais 2 novos, tal, sei o que, 8? Acho que é mais ou menos isso. Não dá intervalo de horário, bota um, bota o outro, passa a maquininha, bota a luz lá, entendeu? Faz alguma coisa, mas tem que ser um lugar melhor para as meninas. A categoria de base é tratada bem, ok, é isso que tem que ser feito, ok, mas o feminino também tem, sabe por quê? Porque se o Atlético não tiver um feminino, ele não pode estar jogando nenhuma outra competição no masculino. Mas aí que básico. tá. É o básico. Mas aí nem que é só tá. estrutura, é chuteira. Os jogadores estavam reclamando que a chuteira, o uniforme não era o adequado, tipo, é o básico do básico. Mas aí chuteira é o seguinte. Aí é o material esportivo. Aí é o material esportivo. Eu não sei como é que é questão de salário, se o Breno tiver informação, como é que é questão de pagamento das meninas e tudo mais. Não é obrigação do clube dar chuteira pra atleta. Mas é porque o campo que o Atlético colocava as jogadoras pra jogar era duro e atrapalhava a chuteira da jogadora. Não, beleza, mas aí, Gil, o seguinte, se o clube não é obrigado a dar o material, mas tem um acordo com a Adidas, que é uma gigante, por que não chega pra Adidas e fala, ó, Adidas, libera aí pras meninas, pelo menos luva pras goleiras, chuteira e tudo mais. Eu acho que o combinado não sai caro. E a questão de ser obrigatório, até puxando o Breno Galante de novo pro assunto, eu já falei isso aqui. Enquanto o futebol feminino for obrigatório pros clubes para que participe de competições sul-americanas, eu acho que é aí que tá o problema. Porque desse modo, os times eles vão simplesmente, ó... Só coloca, né? Só coloca porque tá obrigado. Você vê que em São Paulo, Breno, você tem times como a Ferroviária, que é um exemplo, as meninas da Ferroviária já foram campeãs de Libertadores e tudo mais. Da vida. Mesmo antes de ser obrigatório, sacou? Ferroviária sempre teve um projeto esportivo focado no futebol feminino. Corinthians tem um puta time feminino, as Sereias da Vila. Foi campeão várias vezes. No sul do país a gente tem tanto o Grêmio quanto o Internacional. E com estrutura bacana. Com estrutura bacana. Mas o meu ponto é o seguinte, enquanto for obrigatório, eu acho que isso é mais prejudicial pro futebol feminino, porque aí os times vão querer olhar isso como impositivo, do que ter algum gestor que vai olhar e falar assim, não, bicho, futebol feminino merece o espaço, elas merecem sim. Tá crescendo modalidade no mundo, pelo menos é o meu ponto de vista. Mas reitero, viu, Gil e Dimar, entendo o ponto de vocês e eu acho que, já que é obrigatório, que também dê um mínimo de estrutura, porque, né, manter só por manter. Cara, a gente já viu exemplo lá no Vitória do Paulo Carneiro pegar o dinheiro destinado ao futebol feminino e falar assim, não vou pagar a mulherada não, porque eu tenho que pagar o time principal. É bom lembrar, tem uma parte que tem que ser inclusive, você tem que prestar contas ao governo federal. Então, eles têm dinheiro pro feminino. E só por isso que eu falo que o América é exemplo. O América muito antes, mas muito antes de se falar em obrigatoriedade, o América já tinha
time feminino, já fazia com que as meninas tivessem estrutura, tinha treinador, ia na história. Então, eu enalteço muito o América nesse sentido. Apesar que o Atlético também teve, né, no passado. Ó, eu sei que é um assunto que dá pano, não é pra manga, não. Dá pra fazer roupa pra o ano inteiro aqui e tal. A gente ouviu o lado do presidente, do Sérgio Coelho, e vamos até insistir nesse tema, viu, Gil? Sim. Acho interessante a gente insistir nisso aí.